Tu falou, para a gente chegou em 2000 e 2001, foi campeão da Copa do Brasil. Como é que foi montado aquele elenco, tá? Que foi campeão em 2001? E qual é a diferença de tu trabalhar num clube como o Grêmio e aí trabalhar num clube como o Botafogo de Ribeirão Preto também? A diferença, claro, ela é gigantesca, orçamentária, mas a diferença na captação e na procura de jogadores para essas duas diferenças de clube. É o seguinte, a montagem, ninguém faz futebol do dia para a noite. O Grêmio tinha uma equipe já em 2000, entendeu? O Grêmio perdeu para o São Caetano a semifinal do Campeonato Brasileiro de 2000, e aí a final foi São Caetano e Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, o Grêmio já tinha uma estrutura de equipe, porque o que nós fizemos ali em 2001? Trouxemos o treinador, que era o Tite, que tinha sido campeão gaúcho em 2000 pelo Caxias, contra o próprio Grêmio. Nós trouxemos alguns jogadores, né? O lateral esquerdo, Rubens Cardoso. Então, a gente o Mauro Galvão. A gente fez uma complementação a já uma equipe que já vinha sendo formada, ela já existia uma espinha, já estava ali o Zinho. Nós trouxemos, que eu conhecia, né, e a gente conhecia o atleta que tinha trabalhado conosco na categoria de base, o Tinga, o Paulo César Tinga, que tinha sido emprestado para o Botafogo, tinha se destacado no Botafogo, tinha ido para o Japão, então tinha amadurecido, né? Esse jogador a gente repatriou, trouxe novamente para o Grêmio, e quando o Ronaldinho saiu, né? Porque nós assumimos o Grêmio, ali ainda o Zé Otávio, teve o presidente Guerreiro, o Valandro, que era o outro diretor de futebol, e o próprio Denis Abraão, que hoje é o vice-presidente do clube, na época era o diretor executivo. Tivemos algumas reuniões com o staff do Ronaldinho, 3, 4 reuniões, mas o jogador já tinha assinado um pré-contrato, depois a gente ficou sabendo, lá em outubro ou novembro, lá com o PSG já, porque eles se aproveitaram daquele interregno da lei, entre a lei Zico e a lei Pelé, porque a lei, só no Brasil que acontece algumas coisas, uma lei ia terminar em 28 de fevereiro de 2001 e uma outra lei iniciar em abril, mês de março, ela ficou bangu. Ficou acéfala, né? Mas assim, então, mas o Grêmio lutou muito lá com o Dr. Homero Bellini, com o Dr. Jaime Eduardo, e o Grêmio conseguiu o atleta ficou 9 meses, 10 meses punido sem poder jogar, e o Paris Saint-Germain teve que ressarcir o Grêmio numa importância. Mas aí nós tivemos a felicidade de trazer um jogador que realmente jogou muito, se ajustou à equipe e ajudou os colegas a ganhar a Copa do Brasil, que foi o Marcelinho Paraíba. Então, nós ali pegamos um trabalho que já vinha sendo realizado, né, do ano de 2000. O que houve em 2001 foram peças que chegaram para se agregar à equipe que já existia. E aí, quando você consegue identificar bem o processo, o que você tem carência, o que você precisa, e traz os jogadores para se encaixar, e esses jogadores vêm e correspondem, aí as coisas ficam mais fáceis. Porque muitas vezes você gasta, contrata de forma equivocada. Com o próprio Grêmio aconteceu isso,
Esse ano, né, o Grêmio contratou um jogador, achando que era meio armador, e o jogador é ponta de lança, que é o Campas. O Campas. Grêmio. Hã? O Campas. Ele não é meia, ele não é armador, ele é um jogador, ele é ponta de lança. Então você tem que saber detectar o que a equipe precisa. E naquele ano nós tivemos essa felicidade dos jogadores que a gente trouxe. O Mauro Galvão, apesar que muitas quando chegou o pessoal tinha ceticismo porque tinha um jogador já com 36 anos, entendeu? Mas era um Ele tava no profissional. Vasco, né? Não, ele estava na Suíça. Na Suíça, é verdade. Ele É veio da verdade. Suíça. Então é um jogador que sempre se cuidou muito, um extraordinário profissional. Então, o Rubens Cardoso, que era um jogador que não podia nem treinar no Santos, veio para cá e deu uma resposta. E assim foi, entendeu? E o Marcelinho Paraíba, que estava afastado, porque tinha brigado com um diretor na França, no seu clube, também veio e aqui deu uma resposta extraordinária. Então, as coisas se encaixaram. O próprio Tite, que no início iniciou logo nos primeiros jogos, perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil para o Santa Cruz, no Recife, depois nós jogamos aqui e ganhamos, revertemos, e aí perdemos também um jogo para o Vila Nova, em Nova Lima, aí teve alguns questionamentos, mas as coisas começaram a se ajeitar, foram se ajeitando, e encaixou a equipe, e aí a equipe fez um futebol que encantou o futebol brasileiro, todo mundo. O Grêmio foi um justo campeão da Copa do Brasil e fez um bom campeonato brasileiro naquele ano de 2001. Né? Ganhou o Ô, campeonato Paulo, gaúcho também, né? tu ficou até que ano no Grêmio depois que tu entrou ali em 2000? Eu fiquei 2001, 2002. Tá. Aí mudou, aí veio um outro presidente, né? E trouxe outras pessoas para trabalhar no Grêmio. Aí nós saímos, eu saí, o Denis Abraão saiu, aquele grupo vencedor ali, que tinha ganho, saímos do Grêmio. E aí eu retornei ao Grêmio, com o Grêmio nós entregamos o Grêmio. Terceiro melhor clube do Brasil, a terceira melhor campanha. Fomos eliminados pelo Santos no saldo de gols. Nós perdemos na Vila um jogo, e para aquele time, Robinho, Elano, Diego, Ribas, e perdemos um jogo lá por 3-0 e ganhamos aqui no Olímpico por 1-0, gol do Rodrigo Fabre. E no saldo de gols, o Grêmio foi eliminado pelo Santos, e aí a decisão foi Santos e Corinthians. O Santos foi campeão brasileiro naquele ano. Então nós fomos eliminados pelo campeão brasileiro, mas o Grêmio ficou classificado para a Libertadores de 2003 e tinha uma equipe, né, montada, pronta. Aí o Grêmio trouxe o Christian, trouxe o Amaral, trouxe o Caio Ribeiro, trouxe em 2003, se vocês têm boa memória, já sabem quem veio 5, 6. O Grêmio fez 5, 6 contratações e aí foi eliminado depois pelo Independiente de Medellín, lá na Colômbia. Mas ali eu não estava mais, eu saí em dezembro de 2002, porque em junho ou julho de 2002, o Zé Otávio, que era o vice-presidente de futebol, saiu para concorrer para deputado federal, e quem ficou o seu Rudi Petri e eu, né, nós dois, e o Denis, e o seu Verardi, né, que era o departamento de futebol do Grêmio. O seu Verardi como supervisor, o Denis como diretor executivo, o seu Petri como vice-presidente e eu como diretor de futebol. Aí nós saímos e aí nós retornamos ao Grêmio em dezembro de 2004. Aí eu fui convidado pelo presidente Paulo Odoni com o Grêmio na segunda divisão, na Série B. E aí nós começamos aquele trabalho
em 2005, né? Aí tinha no futebol tinha o Mário Sérgio Pontes de Paiva, tinha o Renato Moreira, tinha o Alfredo Oliveira, o Carioca, que era assessor do presidente, mas estava sempre muito integrado e muito ligado ao departamento de futebol. O seu Verade continuava de superintendente, que o seu Verade pertencia aos móveis e utensílios do Grêmio, a sua sabedoria, Exatamente. o seu conhecimento, um professor, uma pessoa maravilhosa, né? Que ficou mais de 50 anos trabalhando no Grêmio Futebol Porto Alegrense. E aí nós eu fui de 2007, de 2005, o time na Série B até 2008, abril de 2008, maio, abril, quando nós saímos da Série B, fomos bicampeões gaúchos, ganhamos em 2006 e 2007, porque 2005 a equipe realmente foi montada durante o Campeonato Gaúcho, né? Nós estávamos na Série B, nós não tínhamos atletas, nós estávamos em uma situação financeira muito difícil na época, mas em 2006 a gente foi campeão gaúcho, em 2007 em 2006 contra o Internacional, ganhamos no Beira-Rio o título. Depois, ou do Pedro Júnior? Do Pedro Júnior. O Grêmio ali fazia 26 anos que o Grêmio não ganhava um título dentro do Beira-Rio. O Grêmio ganhou um título em 1980, no empate de 0-0, que o treinador do Grêmio era o Paulo de Almeida Ribeiro, o capitão Piranha, e o vice de futebol era o Dr. Rafael Bandeira dos Santos. O Grêmio e o presidente Dourado, o Grêmio foi campeão gaúcho em Beira-Rio em 80, e depois voltou a ser campeão gaúcho conosco, o Renato Moreira e eu, e o treinador era o Mano Menezes, em 2006. Aí depois fomos àquela final da Libertadores, eliminamos Santos, eliminamos São Paulo, Defensor. Defensor, e perdemos para o Boca, que o Boca realmente era uma equipe, só o salário do Riquelme era maior que tudo que o Grêmio gastava no futebol ali em 2007, só o Riquelme ganhava de salário no Boca Juniors, mas realmente o Boca era uma equipe superior. E ainda, Paulo, no primeiro jogo, que é bom ressaltar, contou com a colaboração, com a ajuda do Larrionda, do árbitro uruguaio, que hoje dá aula na Conmebol de futebol. É impressionante isso.